rebanhos de todo o país encolhem nos últimos 2 anos por causa do clima e dos altos custos dos insumos e produtos veterinários. Medo do ataque de abelhas? A gente mostra como fazer a retirada dos enxames com segurança. Veja também, produtores brasileiros apresentam um dos maiores custos de produção do mundo para grãos e pecuária. E tem ainda a previsão do tempo para a próxima semana. Bom dia, eu sou Gabriela Lerina e a Agroband começa agora. O IBGE divulgou nesta semana uma pesquisa que mapeou a pecuária no país. Todos os rebanhos brasileiros encolheram nos últimos 2 anos. O Rio Grande do Sul se destaca pela produtividade do leite. Cada animal rende quase 2 vezes a média nacional. E o estado também apresenta números positivos na produção de alguns produtos de origem animal. Os gaúchos produzem mais de 91% da lã nacional. É no estado que está 1/4 do rebanho de todo o país. E além de ser o maior criador de ovelhas, o Rio Grande do Sul tem 40% dos coelhos do Brasil. Apesar da cunicultura ter sofrido uma redução de mais de 12% no número de animais, o mercado está positivo para o produtor. Falta carne, falta coelhos. Não tem coelho suficiente para atender o mercado. Não tem coelho suficiente. A pesquisa também destaca o Rio Grande do Sul como o segundo maior produtor de leite do país, perdendo apenas para Minas Gerais. Por aqui, a ordenha de cada vaca rende 2.670 litros de leite por ano, média quase 2 vezes maior que a nacional. Mas ele tem o maior rendimento médio, a maior produtividade do Brasil. Ela vem dobrando, ela vem crescendo constantemente nos últimos 12 anos. Na agropecuária nacional, 2012, em comparação ao ano anterior, foi de redução de rebanhos, mas de valorização da produção. Em termos de produtividade de leite, que é o principal produto da pecuária levantado pela pesquisa, teve uma melhora em termos de produção e produtividade, e isso tem um impacto muito grande, não só para o produtor, mas como a população em geral, já que é um dos principais produtos em termos de proteína animal e de grande valor e impacto social. O raio-x da pecuária vai muito além do leite, dos coelhos e da lã. É grande no mel desenvolvido em Cambará do Sul, nas aves de Nova Brécia e também nos suínos de Tupandi. Para falar mais sobre esse levantamento, a gente recebe o engenheiro agrônomo Cláudio Franco Santana, coordenador da pesquisa do IBGE aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Cláudio, entre os destaques, uma novidade que não é novidade, na verdade, sobre a produção de leite aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos o segundo maior produtor de leite, mas sim para a produtividade. Exato. O Rio Grande do Sul já é bastante consolidado em termos nacional quanto à sua posição em relação ao seu segundo maior produtor de leite nacional. Nós só perdemos para Minas Gerais, que efetivamente é o maior do Brasil. Nós respondemos por 12,5% da produção de leite. O nosso grande destaque, e cada vez mais, é a nossa produtividade em termos de litros vaca ano. O que se diz? O que diz esse número, Cláudio? Enquanto no nível Brasil é 1.417, aqui no Rio Grande do Sul é 2.670 litros vaca ano. Isso é quase o dobro, é 88% acima da média nacional. Isso indica e representa bem a qualidade do nosso setor leiteiro aqui do Rio Grande do Sul. Também tem alguns destaques, outros destaques, muitos, também não é novidade, ovinos aqui no Rio Grande do Sul, né? Exato, o Rio Grande do Sul responde por 25% do rebanho ovino nacional. Em termos de produção de lã, nós respondemos por 91%. É uma situação também bastante consolidada e o Rio Grande do Sul é disparado entre os 20 maiores municípios produtores de lã. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 12, com principal destaque para aqueles municípios da região da Campanha e da fronteira oeste, como Santana do Livramento, Alegrete, Quaraí, Dom Pedrito, aqueles municípios daquela região. E dentre os destaques também dos produtos analisados, fica para o mel. O Rio Grande do Sul tem uma posição confortável de produtores. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel nacional. 20%? 20%, mais exato 19,8%. A gente está falando de estatística, o número mais preciso é 19,8%. Nós aqui no estado, nosso principal produtor é o município de Cambará do Sul. E uma coisa bastante curiosa é que o segundo produtor é Santana do Livramento. Acontece que as colmeias estão do lado nacional, mas toda a florada na qual as abelhas vão buscar o néctar e o pólen está do lado uruguaio, nas lavouras de eucalipto. Como o mel
é um produto de origem pecuária, essa produção toda vem para o Rio Grande do Sul. Ou seja, elas ficam de lá para cá. Trabalham no Uruguai e o produto é nacional, é brasileiro. Bom, outro destaque também, a gente fica falando dos destaques aqui, né, Cláudia, sobre a avicultura. O que mostraram os dados, os números? A avicultura do Rio Grande do Sul, ela é a 4ª nacional, em termos de efetivos e produção, tanto para aves de corte quanto para aves de postura. Também é uma situação bastante consolidada do Rio Grande do Sul e demonstra a importância que esse setor tem aqui para o Estado. Outra forma também de vocês chamarem atenção é através de pesquisas de acompanhamento da lavoura, né? Nós temos agora a última pesquisa fechada de setembro, temos em desenvolvimento a de outubro. O que já dá para mostrar, principalmente sobre o trigo? Nós temos uma outra pesquisa que é o levantamento sistemático da produção agrícola, é a previsão e acompanhamento das safras. Nesse momento, o levantamento mais recente que nós já divulgamos é referente ao mês de setembro, na qual o destaque é o trigo. Apesar de todas as intempéries que ocorreram tanto em agosto quanto em setembro, o trigo está numa condição boa, tanto fitossanitária quanto de desenvolvimento da lavoura em si, que está levando a uma expectativa de entre 42 e 43 sacos por hectare, em torno de 2.550 quilos por hectare é a nossa expectativa. Se tudo acontecer bem até o final do ciclo, quando nós vamos iniciar daqui uns 15, 20 dias, a gente inicia a colheita da lavoura de trigo, se até o final não acontecer nada, nós seremos, pelo segundo ano consecutivo, o maior produtor de trigo nacional, já que no Paraná, só esse ano, teve uma perda de 30% em relação à geada, e nós, nessa condição, nessa situação atual, passaremos a ser, pela segunda vez consecutiva, o maior produtor de trigo nacional. Vocês têm algum levantamento também de números quanto a isso? O que o senhor já viu nesses números, nesse levantamento? Nesse levantamento da safra de 2012, nós teremos a segunda maior safra da história aqui no Rio Grande do Sul. Considerando as lavouras de verão, que já estão encerrados os levantamentos estatísticos, considerando soja, milho, arroz e o andamento das lavouras de inverno, nós teremos nessa safra de 2013 29,5 milhões de toneladas produzidas no Rio Grande do Sul. Vai ser a segunda maior da história, só perdendo para a safra de 2011, quando nós chegamos a 29,7 milhões de toneladas. E quais são os itens que vocês consideram? Quais são os produtos? Quantos produtos são considerados? Nesse levantamento, nós consideramos 49 produtos no Rio Grande do Sul, desde a soja até o tomate, cebola, passando pelo tung, aveia, cevada, triticale, trigo, feijão, girassol, são 49 produtos. Esses números que eu relatei são referentes à produção de grãos, considerando cereais, leguminosas e oleaginosas. Em um dos levantamentos, umas pesquisas também recentes, mostrou a erva mate que estaria perdendo espaço aqui no Rio Grande do Sul. Vocês têm também alguma expectativa sobre isso, Cláudio? A erva mate também é um dos cultivos que nós levantamos em nível de município e estado. E realmente é isso que tu disseste. Ela vem perdendo espaço há bastante tempo, o preço era muito baixo. Há algum tempo atrás, os produtores erradicaram os pés, muitos passaram inclusive a produzir soja nessas áreas, e agora chegamos nessa situação de não ter produção e o preço do produto da erva mate disparar no mercado. E o destaque, então, a importância desse tipo de pesquisa que demonstra cada vez mais a importância que o Rio Grande do Sul figura para a agricultura, né? Exato, nós somos um estado de aptidão agropecuária e nós temos que ter estatísticas precisas que demonstrem quais são as nossas produções, tanto em nível de lavoura quanto em nível de pecuária. Tá bom, então, Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no Agroband. Pode vir sempre quando precisar. Eu agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade. Ok. Em instantes você vai ver o perigo da duplicação das abelhas nos meses de calor. A gente já volta. As Óticas Diniz estão lançando uma promoção de arrasar. No mês de outubro, cobrimos qualquer oferta da concorrência. É isto mesmo. Traga o orçamento da concorrência que cobrimos o preço. E se você ainda levar um óculos de sol, paga somente a metade do solar. Só nas Óticas Diniz, você renova seus óculos pelo menor preço e ainda ganha um descontão para sair com solar novo. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Nós só vamos conseguir combater a corrupção, uma mudança cultural. Só com educação a gente vai poder mudar esse formato de uma cultura podre que querem sempre levar vantagem. Nós temos que começar a ser honestos.
Nesses 2 anos eu quero agradecer a audiência de você em casa, porque você sabe, eu estou de olho, literalmente, na verdade e no compromisso que eu tenho com você em casa, com muita responsabilidade. Nós já estamos de volta. E primavera, mês das flores e também da reprodução das abelhas. E não são só em locais mais afastados, mas em cidades grandes. É nessa época do ano que os bombeiros e os apicultores recebem o maior número de chamados para a remoção de enxames. Tantas abelhas juntas provocam medo na maioria das pessoas. E se o enxame estiver próximo à casa de alguém, a situação é ainda mais assustadora. Durante a primavera, esses insetos passam pelo fenômeno da duplicação, o que torna essas cenas mais frequentes. Em Viamão, na região metropolitana, onde vivem cerca de 200 mil pessoas, o Corpo de Bombeiros chega a receber 15 ligações por dia com pedidos para a remoção de abelheiros. Alguns enxames que estão de passagem, poucos são aqueles enxames fixos, né, que estão causando problema. Geralmente é enxame que está de passagem, se aloja no portão de uma residência, num telefone público, né, então o pessoal nos chama para fazer a retirada desses insetos. Faz uma semana que um enxame se instalou no canto do telhado desta casa. A estimativa é de que ali estejam 50 mil abelhas. Regina, tu está com medo de conviver com esses insetos? Sim, estou com muito medo. Tu teme o quê? Eu tenho uma picada que dizem que prejudica, tem gente alérgica, né? Especialistas recomendam que a remoção da colmeia seja feita antes do verão, porque o calor forte pode fazer com que os favos se desprendam. As abelhas entendem isso como uma agressão, então elas podem reagir e atacar pessoas e animais que estejam numa distância de até 150 metros. Ela só ataca algum ser vivo, não precisa ser ser humano, quando ela se sente atacada. Então ela reage para se defender. O processo só pode ser realizado por especialistas. Pessoas não treinadas correm o risco de provocar acidentes. Acompanhamos o trabalho que deve ser realizado sempre à noite. O apicultor, que se dedica à criação de abelhas há 15 anos, usa equipamentos de proteção, remove a telha, desprende os favos e envolve os insetos que serão levados para uma caixa apropriada para a produção de mel. E acabou na Alemanha uma das maiores feiras de alimentação do mundo. A Lisemara Prates, enviada do Grupo Bandeirantes de Comunicação, está voltando ao Brasil. Mas antes, nos mostra um panorama de como os brasileiros e os gaúchos se saíram no evento. Uma vitrine para a exportação de nossos produtos. A Nuga chegou ao último dia com várias mensagens para os produtores de alimentos. Há interesse crescente pelos produtos orgânicos e carnes diferenciadas. Os 2 espaços aumentaram da edição de 2011 para deste ano. O consumidor quer produtos com mais sabor e quer ver o que está comprando. Por isso, a transparência surge como forte tendência para as embalagens. Facilidade é outro conceito que se aplica à alimentação, como os temperos em spray, chips de vegetais e porções individuais para pessoas que moram sozinhas. Pratos para serem finalizados na hora de servir, como massas congeladas com molho em cubos para ser dissolvido, ficaram entre as atrações. Assim, qualquer um de nós pode virar um bom gourmet em poucos minutos. Delícia, hein? A senadora gaúcha Ana Amélia Lemos visitou a sede da Band RS nesta semana e falou sobre a importância do agronegócio para o país e ainda fez críticas ao governo federal. O motor da economia brasileira, o motor continua sendo cada vez mais ativo o agronegócio, a produção agropecuária. Olha a balança comercial brasileira, todos os itens, os principais, começa com o soja, complexo de soja, vem a carne, vem açúcar, vem café, vem fumo, tudo isso vem do agronegócio. E nós temos que fazer um grande dever de casa. O Brasil, não é possível, o Brasil, do tamanho que é, ser ainda hoje o maior importador de trigo do mundo. O Brasil é o maior importador de trigo, tendo as condições que tem, tecnológicas, nós temos a Embrapa Trigo e Soja em Passo Fundo, nós temos território, nós temos clima, nós temos tudo para produzir e fazer uma diversificação de variedade de trigo que possam entrar no cerrado. O que eu temo, sinceramente, é que o governo não está fazendo o dever de casa em áreas fundamentais do agro. Qual é? A área fitossanitária.
Esta área tem que ser levada muito seriamente em consideração. Os orçamentos para a defesa sanitária, agropecuária, não estão sendo executados. O orçamento é muito pequeno. A Farsul criou uma campanha de esclarecimento sobre a tributação embutida na produção agropecuária. Arroz, milho, trigo, soja, leite e o boi têm impostos perto dos 30% nos custos de produção. A gente recebe o presidente da entidade, Carlos Esperotto, para esclarecer o peso de tantas taxas para o desenvolvimento da agropecuária gaúcha. Bom dia, Esperotto. Quais são os principais produtos e qual é o tamanho dessa carga tributária sobre eles? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Efetivamente, a Federação da Agricultura, preocupada com o elevado custo e oferta de alimentos, isso, do nosso sentimento, incide efetivamente no que diz respeito ao custo da sobrevida do brasileiro. Isso verifica que é algo que, quando se diz no discurso que produtos da cesta básica estão desonerados, não é uma verdade isso. E, tendo em vista isso, nós, da Federação, encomendamos ao Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, justamente para que nos trouxessem a quantificação de o que está inserido na produção dos alimentos que estão ofertados à população e no custo de produção. E isso aí trouxe uma realidade. Estamos aí numa média de 27,6% em todos esses produtos básicos que você colocou. No arroz, no milho, no trigo, no boi, no soja e no leite. O destaque vai para o leite, quase mais de 30%. É, mais de 30%, 30,8%, não é? E, por incrível que pareça, é justamente um produto que é básico na alimentação. E aqui também, se nós formos olhar do trigo, 26,21%, não é que é justamente o que incide no preço do pão. E de que forma isso afeta o produtor, Esperotto? Nós estamos preocupados não especificamente só com o produtor. Nós fizemos hoje parte de uma análise de um estudo das cadeias produtivas. E ao analisarmos as cadeias produtivas, nós acreditamos que essa discussão tenha que ser trazida para fóruns com pessoas que tenham condições de argumentar, de olhar e de analisar e nós tirarmos em consenso um posicionamento. Então é dessa forma que a Farsul vai fazer essa campanha. Fizeram também construir alguns folders, né, alguns materiais que vão ser distribuídos, né, sintéticos. E de que forma vai ser feita essa campanha efetivamente? Bom, nós temos duas formas. Uma através dos fóruns e a outra através de participação, inclusive de oferta de alimentos, não é, despidos desses aumentos que aí estão sendo colocados. Não é inédito, já se fez aí na cidade tranquilamente com posto de gasolina, que venderam a gasolina sem o imposto, para dar uma visualização. Vamos nos somar a esse tipo de trabalho e estaremos em grandes concentrações fazendo oferta de alimentos com o desconto dos 30%, dos 30,26% do arroz, não é? Dos 30,63% do preço do boi, da carne. Não é? Então, esses fatores, o que é? Para abrir essa discussão e alertarmos do que nós agora, já de imediato, deveremos entrar numa discussão de salário mínimo, próximo salário mínimo. E aí vem esta posição. Se vier recheado dentro deste quadro, torna-se difícil conciliar essas posições. Mas se nós começarmos a ver em que momento que os governos podem abrir mão efetivamente disso, de forma que se transfira para quem produz ou então para quem consome, não é? Nós estaremos aí trazendo uma nova realidade e talvez a incidência de crescimento no custo de produção, no que diz respeito ao desenvolvimento de todos os negócios da cadeia de comércio, de serviço, não é? Fique mais conscientizado esse quadro. Nós entendemos de que esta forma de tributar a produção de alimentos, ela é cruel. Ela é cruel porque repassa, isso queira ou não queira, repassa para o consumidor. E é cruel porque o produtor rural que está a produzir com custos elevados, inclusive o nosso sintético que nós estamos aqui com carga tributária incidente sobre os produtos da agropecuária, diversos produtos, depois nós temos sobre sementes especificamente, depois sobre pecuária leiteira, que é justamente o do ponto que você chamou a atenção, sobre fertilizantes, não é?
sobre agroquímicos e carga tributária sobre máquinas agrícolas. Hoje mesmo saiu aí uma campanha para retirar o PIS/COFINS da produção das máquinas agrícolas. Mas acreditamos que não possa ser isolado. Tem que ser de uma forma que, ao retirar, seja repassado e compensado no complexo, desde a produção até o consumo. Ok. A gente viu agora a entrevista da senadora Ana Amélia Lemos e ela faz um alerta, né? Uma crítica ao governo federal sobre a questão fitossanitária. De que forma a Farsul se posiciona quanto a isso? Bom, nós estamos acompanhando esta posição. Nós temos a consciência de que o produto que nós estamos a ofertar tenha que estar protegido, sim. Não se deve, porque tem muitos produtos que são consumidos in natura. Aí parte-se de um princípio justamente do que diz respeito a termos uma armazenagem adequada e no trânsito da produção até o consumo tem normas que têm que ser exigidas. Nós somos parceiros disso, ninguém é contra essas posições, só elas têm que ter coerência no que diz respeito às normativas. Nós estamos aí, inclusive, aguardando uma manifestação do Ministério da Agricultura, que vai emanar quais os graus que devam ter, no que diz respeito à presença aí de ingredientes, que estejam nos alimentos produzidos. Nós somos conscientes disso e se o Brasil não tomar assim uma posição de trazer esta garantia, fica muito ruim a posição dele ser o maior produtor de alimentos do mundo, como nós estamos aí atingindo essa posição. Esperoto, outro assunto polêmico, a gente não pode deixar de falar com a sua presença aqui na Agroband sobre a Expo Inter 2013. Quem conseguiu observar, quem esteve na Expo Inter, observou a situação do excesso de chuva, situação do setor de máquinas agrícolas debaixo d'água, o que realmente aconteceu lá e o que se espera para 2014? Bom, essa posição oficial eu aguardaria que o secretário da Agricultura fizesse uma reunião da comissão permanente para fazer a avaliação detalhada e depois emanar um relatório, Mas a gente que esteve lá e que viu, que analisou certas posições de como os empresários, inclusive, foram e depois não conseguiram nem abrir seus estandes, participaram do evento e nós, inclusive, sugerimos que eles dessem para o próximo ano o direito a um estande sem a remuneração. É o mínimo que se faz. Quantos estandes foram prejudicados com excesso de chuva? Nós não temos assim o levantamento, mas anda em torno de 20% da área de maquinária agrícola ficou prejudicada, ou no tempo integral, ou durante um período, Inclusive ficou isolada a área. O senhor acompanhou? O senhor foi até lá? Eu passei o dia lá, a gente passa o dia lá e estamos aí há mais de 30 anos acompanhando as Expo Inter, a gente tem um histórico. E a ansiedade, às vezes, de fazer tirar a água, gera uma posição de que no momento que o canal coletor cresce, pode também dar retorno. E isso aí que acreditamos que trouxe um complicador para o desempenho nesse aspecto. Mas a Expo Inter ultrapassou esses problemas, ela sempre ultrapassa, E, logicamente, fica aí uma mensagem de como corrigir, como fazer para evitar que nos próximos eventos ou no investimento que estamos a fazer no parque, significativo, que nós tenhamos aí a garantia, a segurança de que isto não venha a se repetir. Você falou na possibilidade de antecipar a Expo Inter. E a gente conversava um pouco antes de começar o programa de que mesmo antecipando, tem previsão de chuva. Nós fizemos um estudo antecipando 15 dias ou postergando 15 dias. E trocamos 6 por meia dúzia e continua tudo a mesma coisa. Portanto, eu acho que a essas alturas é trabalharmos a posição de corrigirmos o que possa ser corrigido para que a gente possa ultrapassar os riscos que aí estão identificados. Tá bem. Muito obrigada, presidente Carlos Esperoto. Agradeço a oportunidade também. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Então tá, gente. Em instantes tem a previsão do tempo para este início de semana. Não perde.
Justiça Federal e o cidadão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem a menor taxa de congestionamento do país. O dado do Conselho Nacional de Justiça quer dizer que o TRF4 é o Tribunal Federal Brasileiro que encerra o maior número de processos em relação aos novos que entram no judiciário e aos que estão em andamento. O congestionamento é de 44,1%, enquanto a média nacional é de 68,3%. Acesse www.trf4.jus.br. O Band Cidade pergunta, questiona, descobre, foge do óbvio, vai além da manchete. Informação, análise, recuperação dos fatos. Os problemas e suas soluções. Reportagens especiais. Séries exclusivas. As notícias do dia. As imagens que marcam. Os detalhes que contam a história da comunidade. O Band Cidade mostra o Rio Grande do Sul para você. E agora é hora de falar de previsão do tempo. Fernanda Ponciano já aqui no estúdio. Oi, Fê, tudo bem contigo? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Destaque, então, dos próximos dias. Os últimos dias foram caracterizados por tempo seco e temperatura em elevação no Rio Grande do Sul. E pelo excesso de chuva do mês de setembro, a instalação do milho está atrasada. Aos poucos, também já observamos as primeiras iniciativas para o plantio da soja, que deve começar em poucas semanas. Mas agora, a previsão é de chuva para o estado. Hoje, a previsão é de chuva durante todo o dia e podem ocorrer temporais fortes e até queda de granizo entre a fronteira com a Argentina e as Missões. Somente nos campos de cima da serra é que a chuva vem com menos intensidade. Vamos conferir a previsão completa nos mapas. O sábado deve ser de tempo nublado, com chuva forte e temporais acompanhados de ventania e granizo na região noroeste gaúcha. Entre a Serra Norte e Litoral Norte, o tempo fica nublado, com pancadas de chuva fraca. Entre o centro e a região oeste do estado, tem previsão de chuva forte, acompanhadas de rajadas de vento em torno dos 80 km por hora. Entre a Campanha e a Zona Sul, as chuvas também ocorrem, porém com menor intensidade. Devido à nebulosidade, as máximas ficam amenas e não passam dos 23 graus em Pelotas e 22 em Canela. Nos próximos dias, o tempo segue instável em algumas regiões, principalmente no domingo. Apenas na fronteira com o Uruguai é que uma condição de tempo mais firme predomina. Na segunda-feira, as pancadas de chuva ainda atingem a maior parte da metade norte. Já entre o centro e a metade sul, o tempo firme predomina. Quer mais notícias? Acesse agora o site da Band RS, clique em notícias e no link agronegócio. E o AgroBand volta no próximo sábado às 9h30 da manhã com a Lizemara Prates. Foi um prazer ter entrado na sua casa. A gente se vê, um bom fim de semana.